Gente, para começar nossa conversa, eu quero trazer um caso que marcou profundamente a história criminal do Brasil. E, infelizmente, também escancarou como o sistema de justiça pode reproduzir desigualdades. Em 1976, Ângela Diniz, uma mulher independente, dona da sua própria vida, foi brutalmente assassinada com 4 tiros pelo então namorado Doc Street. O crime aconteceu em Búzios, no estado do Rio de Janeiro, e teve uma enorme repercussão nacional. Mas o mais revoltante não foi só o crime em si, foi o que veio depois. A defesa do DOCA usou a tese da legítima defesa da honra. Isso mesmo, alegaram que ele matou por amor, por ciúme, como se a liberdade da Ângela ofendesse a honra dele, a ponto de justificar um assassinato. E pasmem, essa tese colou. No primeiro julgamento, ele foi condenado a apenas 2 anos de prisão, com direito ao sursis, ou seja, nem preso foi. Esse caso, na verdade, mostra como o direito, quando guiado por valores ultrapassados, pode se tornar um instrumento de injustiça. A vítima foi transformada em culpada e o agressor praticamente absolvido sob o pretexto de proteger uma honra manchada pelo machismo. É por isso que essa discussão ainda é tão urgente. A tese defensiva usada nesse caso que estamos trazendo para vocês é a conhecida legítima defesa da honra. Essa tese alegava que o homem que tivesse a sua honra ofendida por uma traição da esposa, ou seja lá pelo que for, e que viesse a matar a mulher por isso, ele buscaria se justificar, alegando que estava apenas exercendo seu direito de reparação e proteção de sua honra subjetiva. Por muitos anos, essa foi a tônica das defesas dos feminicidas. E com altíssimo índice de sucesso. Em 2021, o STF já havia sinalizado a proibição de sua invocação, mas foi em 2023 que o plenário decidiu de forma definitiva e finalmente declarou inconstitucional essa tese na DPF 779. Após 35 anos de vigência da Constituição Federal atual, finalmente essa bárbara tese defensiva foi erradicada da justiça brasileira. Antes da gente entrar de vez no caso Ângela Diniz e na chamada legítima defesa de honra, eu quero trazer uma explicação básica de como o direito penal estrutura a ideia de crime. A gente costuma estudar a chamada teoria tripartida do crime, que é dividida em 3 elementos: fato típico, ilicitude e culpabilidade. Fato típico: ele representa uma conduta que se encaixa em uma norma penal, ou seja, é ação ou omissão prevista em lei como crime. Ilicitude: aqui a pergunta é: esse fato típico foi contrário ao direito? Porque existem situações em que alguém comete o fato típico, mas não está cometendo um crime, como a legítima defesa. Aí entra o grande ponto do episódio de hoje, a chamada legítima defesa de honra, que historicamente foi usada como se fosse uma excludente de ilicitude, mesmo sem qualquer previsão legal. Por fim, a culpabilidade, que analisa se o autor da conduta pode ser responsabilizado. Aqui entram critérios como a imputabilidade, a consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Então, em resumo, para que uma pessoa seja condenada por um crime, é preciso que o ato seja típico, ilícito e que o agente seja culpável. Se faltar algum desses elementos, o crime não se configura. Agora que o Luan explicou direito o que é a ilicitude, ou seja, quando uma conduta é considerada contrária ao direito, eu quero trazer um ponto muito importante. Nem toda ação que parece errada necessariamente é considerada um crime pelo sistema penal. Nos artigos 23 a 25 do Código Penal, a lei prevê situações em que uma conduta que, à primeira vista, seria criminosa pode ser justificada. São chamados excludentes de ilicitude. Em outras palavras, são situações em que a lei autoriza uma pessoa a agir de determinada maneira, mesmo que isso normalmente fosse considerado um crime. Podemos citar 3 hipóteses.
Estado de necessidade, quando alguém age para salvar um bem maior, como, por exemplo, quebrar a porta para salvar uma criança em perigo. Legítima defesa, quando alguém se defende de uma agressão injusta, atual ou iminente, usando meios necessários para se proteger ou proteger outra pessoa. Estrito cumprimento do dever legal ou o exercício irregular de um direito, como no caso de um policial que atira num criminoso armado durante uma troca de tiros para proteger vidas. E aqui vem o ponto crucial dessa história: a chamada legítima defesa da honra. Nunca foi prevista na lei como uma dessas hipóteses. Foi uma invenção, na verdade, sustentada por valores machistas e ultrapassados que colocavam o orgulho ferido do homem acima da vida de uma mulher. Quando a gente entende esses excludentes de forma correta, a gente percebe que eles existem para proteger a vida e não para justificar a sua destruição. Quando a gente fala de legítima defesa, é comum ver as pessoas usarem esse termo de forma meio solta, né? Tipo, ele agiu em legítima defesa, mas como se fosse uma carta branca para justificar qualquer reação. Mas no direito penal não é bem assim. A legítima defesa existe, sim, mas ela tem limites claros que estão definidos no artigo 25 do Código Penal. Para que uma conduta seja considerada legítima defesa, 4 requisitos precisam estar presentes ao mesmo tempo. Se faltar qualquer um deles, a pessoa pode ser responsabilizada pelo crime. Agressão injusta, ou seja, a pessoa precisa estar se defendendo de algo que não é permitido pela lei. Se alguém te ataca sem motivo, isso é injusto, mas se um policial, por exemplo, age dentro da lei, já não se aplica. A agressão atual ou imitente não vale se vingar depois. A legítima defesa só é justificada quando o perigo está acontecendo naquele momento ou prestes a acontecer. Meios necessários para a defesa. A pessoa só pode usar os recursos que realmente foram necessários para se proteger. Não dá para reagir de forma desproporcional, tipo usar uma arma de fogo contra alguém desarmado só porque ficou com raiva. A reação precisa ser equilibrada. Se a pessoa reage com brutalidade ou crueldade, deixa de ser legítima defesa e passa a ser excesso, que é punível. E agora pensa, onde se encaixa a tal da legítima defesa de honra? Em lugar nenhum, porque não existe agressão injusta na liberdade da mulher. Não existe atualidade quando o homem mata dias depois. E principalmente não existe necessidade nem moderação em tirar uma vida por ciúmes. O STF reconheceu isso e felizmente agora a lei também reconhece. Agora é importante a gente diferenciar 2 termos que muitas vezes são confundidos, tanto pela mídia como pelo senso comum, que é o feminicídio e o homicídio passional. O feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio, inserida no Código Penal pela Lei 13.104 de 2015. Ela ocorre quando a mulher é morta por razões da condição do sexo feminino, especialmente nos casos de violência doméstica e familiar, ou quando há menosprezo ou discriminação à conduta da mulher. Já o chamado homicídio passional é uma expressão antiga, sem respaldo técnico-jurídico, que muitas vezes foi usado para suavizar crimes cometidos por homens contra as mulheres, geralmente sob o pretexto de uma emoção extrema, como ciúme ou traição. Esse termo acabou servindo por muito tempo para justificar a violência com base em argumentos emocionais, como se a honra ferida pudesse atenuar ou até mesmo apagar a responsabilidade criminal do agressor. Então, quando Doca Street matou Ângela Diniz e tentou se defender dizendo que agiu em legítima defesa de honra, o que ele estava tentando fazer na prática era transformar o assassinato de uma mulher em uma reação emocional compreensível. Agora que a gente já entendeu o que caracteriza um feminicídio, é ainda mais revoltante lembrar qual foi a pena aplicada no caso do Dock Street. No primeiro julgamento, ele foi condenado a apenas 2 anos de prisão e, pior, ele nem chegou a cumprir essa pena. Isso porque ele foi beneficiado com o que a gente chama de surces, que é suspensão condicional da pena, previsto no artigo 77 do Código Penal. O surces funciona assim. Quando a pessoa é condenada a uma pena privativa de liberdade de até 2 anos e preenche alguns requisitos, como não ter antecedentes, ter boa conduta, o juiz pode suspender a execução da pena por um determinado período, geralmente de 2 a 4 anos.
Durante esse tempo, o condenado precisa cumprir algumas condições, como comparecer periodicamente em juízo, não mudar de endereço sem avisar e, claro, não cometer novos crimes. Se ele cumprir tudo certinho, no final do prazo a pena é considerada extinta, ou seja, ele não vai preso. E foi exatamente o que aconteceu com o Doug Street. Ele matou uma mulher no sangue frio, saiu praticamente impune e ainda teve sua versão sustentada por uma tese jurídica que culpava a vítima. Esse é um daqueles momentos em que o direito falha feio com a sociedade e que a gente só consegue evoluir como juristas e como seres humanos também. A gente olha para isso com indignação e a responsabilidade que merece. O procedimento dos crimes dolosos contra a vida do Brasil, ele é regido por um rito especial bifásico. Isso é estabelecido pelo Código de Processo Penal e pela Constituição Federal também. Ou seja, o rito de julgamento ele tem duas fases. A primeira fase é o juízo de admissibilidade da acusação. Nessa parte, vai se verificar se existe o mínimo que possa comprovar a autoria daquele acusado com relação àquele delito que está sendo, pelo qual ele está sendo acusado. Se o juiz chegar à conclusão que existem os indícios mínimos, ele vai prolatar uma sentença de pronúncia e essa sentença vai direcionar aquele réu para a segunda fase. A segunda fase é aquela que é mais conhecida de todos, que tem o Tribunal do Júri. O nome mesmo dela é julgamento pelo Tribunal do Júri. Nessa fase, o acusado é julgado por um conselho de sentença composto por 7 jurados, conforme disposto no artigo 447 do Código de Processo Penal. E os jurados eles vão decidir sobre a culpabilidade do acusado. Pela maioria simples, ou seja, 4 votos para a condenação ou absolvição. O juiz-presidente do júri ele é responsável por conduzir os trabalhos ali. E, em caso de condenação, fixar a pena aceitável. Bom, gente, chegamos ao fim do nosso episódio. Hoje, a gente não falou só de um caso do passado. Falamos de como o direito pode e deve evoluir junto com a sociedade.